Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre permutação com elementos repetidos. Para isso, a gente vai resolver alguns exemplos a fim de estabelecermos um procedimento, uma formulazinha para o cálculo do número de permutações com elementos repetidos. Tudo bem? Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: determine o número de anagramas que podemos formar com as letras das palavras abaixo. Então aqui no item A, olha só, determinar o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra casa. Já vou adiantar para vocês que a resposta ao item A não é P de 4, que é 4 fatorial, que é igual a 24. Lembra que a gente fazia isso na aula de permutação simples? Por que aquela aula a gente chamava de permutação simples? Porque todos os elementos envolvidos ali na questão eram distintos. E não é o que está acontecendo aqui, olha só. Na palavra casa eu tenho duas letras As. Então a gente não pode usar isso aqui. P de 4 igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Tá? Aquela aula de permutação simples, ela só servia, né, vamos dizer assim, quando os elementos em questão, né, eram todos distintos, todos diferentes. Não é o que está acontecendo. Aqui na palavra casa a gente tem duas letras As. Isso é até fácil da gente entender. Por exemplo, considere esse anagrama aqui, olha, da palavra casa. A própria palavra casa é um anagrama da palavra casa. Só que eu estou destacando aqui os As, tá vendo? Um A em preto e um A em vermelho. Bom, uma hora esses dois As vão trocar de posição. Aí vai ficar assim, ó, C, A, S, A. Aqui nessa quantidade, 24, pessoal, constam todas as trocas possíveis dessas quatro letras. Em particular, A em preto, A em vermelho, depois A em vermelho, A em preto. Mas observe, o anagrama é o mesmo, a palavra é o mesmo. É a mesma, né? A palavra é a mesma. É por isso que a quantidade não é P de 4 igual a 4 fatorial, que é 24. Porque aqui constam todas as permutações possíveis. Tudo bem? Professor, e aí, como é que a gente vai proceder? A gente vai proceder assim, olha. Vou fazer os primeiros exemplos bem devagarzinho, a fim da gente chegar numa conclusão aí a respeito, em termos de fórmulas, procedimento para o cálculo do número de permutações com elementos repetidos. Bom, antes de mais nada, como a palavra casa tem 4 letras e duas delas são iguais, essa permutação eu vou indicar assim, ó, P de 4, 2. A palavra casa tem 4 letras, então eu vou dar aqui 4 tracinhos. Observe que, vamos dizer assim, quem está atrapalhando nossa vida, vamos dizer assim, são esses dois As. Concorda comigo? São esses dois As. Portanto, a primeira providência aqui é escolher 2 desses espaços para colocar esses dois As, que são eles que estão atrapalhando nossa vida, não é verdade? Então, eu tenho 4 espaços aqui e devo escolher 2 desses espaços para colocar os dois As. Como é que a gente faz isso? Aula passada. Combinação de 4, 2 a 2. Tudo bem? Pronto, então vamos supor que o A tenha aparecido aqui, né? Um A tenha aparecido aqui. Vamos supor, tá? Que um A tenha aparecido aqui e um A tenha aparecido aqui. Muito bem. Sobraram 2 letras, tá vendo? 2 letras, CS, para ocupar esses 2 espaços, e essas 2 letras podem trocar de ordem entre si. Então aqui eu vou colocar 1 vezes P de 2. P de 2. Essas primeiras contas, pessoal, são na intenção da gente demonstrar a fórmula, justificar a fórmula aí para vocês, tá bom? Bom, qual é a fórmula de combinação mesmo? Olha, a combinação de NP a P é o quê? É N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Fórmula de combinação que a gente estudou na aula passada. Diante disso, combinação de 4, 2 a 2 vai ser o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica N menos P, ou seja, 4 menos 2 fatorial, que vai dar o próprio 2 fatorial, né? Aqui é 2 fatorial e aqui também 2 fatorial. Muito bem. Ainda vezes P de 2, aqui é permutação simples, né? Esse P de 2 aqui é de permutação simples, porque esse P de 2 está se referindo às letras C e S, que pode trocar de ordem entre si. Como elas são distintas, é a permutação simples que a gente conhece. E o P de 2 é 2 fatorial. Tenho certeza que você já observou que esse 2 fatorial com esse 2 fatorial você pode simplificar.
o que que vai sobrar? 4 fatorial sobre 2 fatorial. Não vou continuar nas contas porque eu quero estabelecer a fórmula, um procedimento, tá bom? Então, esse primeiro exemplo aqui vem mostrar pra gente que P de 4, 2, ou seja, a permutação de 4 elementos em que 2 desses elementos são iguais, é 4 fatorial sobre 2 fatorial. Viu? Vamos lá. Item B agora, item B. Determinar o que? A quantidade de anagramas da palavra elemento. A palavra em questão agora é a palavra elemento. Quantas letras possui essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão dar 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu vou chamar essa permutação, pessoal? Como é que eu vou chamar essa permutação? P de 8, porque a palavra elementos tem 8 letras. 3, por que 3? 3 letras S. 3 letras S. Então, o P de 8, 3 é a permutação de 8 elementos, dos quais 3 são iguais. É o que está acontecendo aqui, tudo bem? Então, vou usar a mesma linha de raciocínio que o problema anterior, que o item anterior. Eu tenho aqui 8 espaços e eu devo escolher 3 desses 8 espaços para colocar as 3 letras E. Como é que a gente faz isso? Combinação de 8, 3 a 3. Aí vamos supor que você tenha escolhido aqui, olha, a primeira posição para colocar a letra E, a segunda posição e a última. Vamos supor que você escolheu essas 3 posições aqui para colocar a letra E. De qualquer forma, sobram o quê? 1, 2, 3, 4, 5 letras para ocupar esses 5 espaços. E essas 5 letras que sobraram, pessoal, são letras distintas. Então, elas vão ocupar esses 5 espaços e podem trocar de ordem entre si. Então, aqui você coloca o quê? Vezes P de 5. Excelente. Combinação de 8, 3 a 3. Como é que a gente resolve? É 8 fatorial, fórmula aqui, tá? 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3, que dá 5 fatorial, vezes o P de 5. O que é o P de 5? É 5 fatorial. Excelente. Tenho certeza que você já observou que esse 5 fatorial, com isso você pode simplificar. Sobra o quê? 8 fatorial sobre 3 fatorial. Olha que bacana, olha o que está acontecendo, pessoal. Olha só, volte para cá para o item A. P de 4, 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial. P de 8, 3, 8 fatorial sobre 3 fatorial. O que vai ser, por exemplo, o P de 10, 4? Vai ser o quê? 10 fatorial sobre 4 fatorial. Ou seja, a quantidade de permutações de 10 elementos, dos quais 4 são iguais, é 10 fatorial sobre 4 fatorial. Entenderam a primeira parte aí? Então tá, vamos lá, continuando. Casaco. Opa, essa aqui já não é tão imediato, por quê? Porque eu tenho 2 letras As e 2 letras Cs, né? Mas vamos organizar o problema. Total de letras, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa permutação, 6, né? Isso. Essa permutação, a gente vai indicar assim, ó. P de 6, 2, 2. O que significa? É a quantidade de permutações de 6 elementos, dos quais existem 2 iguais e outros 2 iguais. Tudo bem? Bom, vamos proceder como a gente fez nos itens anteriores, pessoal. Vamos pensar inicialmente nas letras Cs, aqui nessas 2 letras Cs. Eu tenho 6 espaços, né? E devo escolher 2 para colocar essas 2 letras Cs. De quantas formas a gente pode fazer isso? Combinação de 6, 2 a 2. Excelente. Bom, então vamos supor que você tenha escolhido aqui, olha, a primeira posição e a segunda posição para colocar as letras Cs. Agora eu vou pensar nas 2 letras As, tá? Nas 2 letras As. Eu tenho aqui, ó, olhando para as 2 letras aqui e aqui. Eu tenho agora 4 espaços. Desses 4 espaços, eu devo escolher 2 para colocar as 2 letras As. De quantas formas eu posso fazer isso? Combinação de 4, 2 a 2. Excelente. Então, vamos supor que eu tenha colocado as letras As aqui, né? Bem na sequência, não tem problema não, ó.
aqui e aqui. Sobraram dois espaços, tá vendo? Para eu colocar as letras S e O, para eu dispor as letras S e O. E essas letras S e O, como elas são distintas, ela pode trocar de ordem entre si, né? Essas duas letras podem trocar de ordem entre si. Bom, isso eu posso fazer de P de duas maneiras diferentes. Então, vezes P de 2. Vamos lá. Combinação de 6, 2 a 2 é o que? É 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2, 4 fatorial, vezes. Agora a combinação de 4, 2 a 2, o que é isso? 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2, 2 fatorial. Excelente. E ainda vezes um P de 2, que é 2 fatorial. Bom, vamos aos cortes, que é a parte que o aluno adora, não é verdade? Esse 2 fatorial com esse você vai simplificar. Esse 4 fatorial com esse você vai simplificar. No fundo, o que sobrou? 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Perceberam aqui a maldade do negócio? Olha só. P de 6, 2, 2. 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Bom, se fosse assim, P de, vamos supor, 7, 2, 3. O que seria isso aqui? P de 7, 2, 3. 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Qual é a interpretação disso? Isso aqui é a quantidade de permutações de 7 elementos, dos quais existem 2 iguais e também 3 iguais. Tudo bem? Só mais um exemplo para a gente concluir a fórmula, pessoal. Vamos considerar agora, conforme consta aí no material, a palavra matemática. Matemática. Então agora é o item D. A palavra em questão é matemática. Sem levar em consideração o acento, tá? Matemática. Tá? Não vou levar em consideração aqui o acento, tá bom? Então tá, a palavra matemática possui 10 letras, né? 2, 4, 6, 8, 10 letras. Então vou dar aqui, ó, 10 tracinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Essa permutação, melhor dizendo, o número de anagramas da palavra matemática, nós vamos indicar por P de 10. 3, porque tem 3 A. Vamos colocar as 2 aqui, olha, tá vendo? 2 M's, 2 T's e 3 A's. P de 10, 2, 2, 3. Tudo bem? Nós vamos indicar assim. Vamos proceder como a gente fez nos exemplos anteriores. Vamos lá. Pensando inicialmente nas letras M's, né? Nas letras M. Essa e essa. Muito bem, muito bem. Eu tenho 10 espaços aqui, eu devo escolher 2 para colocar as duas letras M's. De quantas formas a gente pode fazer isso? Combinação de 10, 2 a 2, vezes. Então vamos bem na ordem aqui, pessoal, olha só. Vamos supor que você tenha escolhido para colocar as letras M's, as duas primeiras posições, aqui e aqui. Bom, agora vamos pensar nas letras T's, né? Esse Tzinho aqui e esse Tzinho aqui. Eu tenho agora 2, 4, 6, 8 espaços e devo escolher 2 para colocar as duas letras T's. De quantas formas a gente pode fazer isso? Combinação de 8, 2 a 2. Então vamos supor que os T's estejam aqui, ó, as duas últimas posições, só para variar um pouco. Aqui e aqui. Agora eu devo dispor as 3 letras A's. Conforme eu disse para vocês, não estou levando em consideração o acento, tá? Eu tenho 2, 4, 6 posições, né? 6 espaços, e eu devo escolher 3 para colocar as 3 letras A's. De quantas formas a gente pode fazer isso? Combinação de 6, 3 a 3. Então vamos supor que a gente tenha colocado os A's aqui, ó. 1, 2, 3. Os 3 A's aqui nessas posições. Muito bem, muito bem. Bom, sobraram 3 espaços. Para eu dispor aqui nesses 3 espaços, quais letras? As letras E, a letra I e C, né? E e C, para eu colocar aqui nesses 3 espaços. Só que essas 3 letras, como elas são diferentes, elas podem permutar entre si. Então aqui vezes P de 3.
Isso é igual. Vamos lá. Combinação de 10, 2 a 2 é 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Aplicação de fórmula aqui, tá, pessoal? Combinação de 8, 2 a 2. O que é isso? 8 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 menos 2, 6 fatorial. Vezes combinação de 6, 3 a 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3, 3 fatorial. E ainda vezes P de 3, que é 3 fatorial. Vamos aos cortes, né? Esse aqui com esse, você pode simplificar. O 6 fatorial com 6 fatorial simplifica. E o 8 fatorial com 8 fatorial também você simplifica. O que vai sobrar? No fundo, está sobrando no numerador 10 fatorial. Sobre... Aqui no denominador sobra o quê? Um 2 fatorial, outro 2 fatorial e outro 3 fatorial. Então, pessoal, olha só. P de 10, 2, 2, 3 é 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Tudo bem? De modo geral, tenho certeza que você já entendeu o procedimento. Olha só. De modo geral, a fórmula é essa aqui, olha, P de N, X, Y, reticência Z, isso é igual a quê? Só uma formalidade aqui, tá, pessoal? É a fórmula. N fatorial sobre X fatorial, que multiplica Y fatorial, que multiplica, vai embora, multiplica Z fatorial. Pronto. Essa, pessoal, essa aqui é a fórmula que nós vamos estar usando nesta aula. Tudo bem? Próximo exemplo. Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8 e 8? Então tá, pessoal. Então o problema está perguntando para a gente quantos são os números de 7 algarismos maiores que 6 milhões formados apenas com esses 7 algarismos aqui. Tudo bem? Então tá, pessoal, eu quero formar números de 7 algarismos. Então eu vou dar aqui 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Como o número deve ser maior do que 6 milhões, o número em questão deve ser maior que 6 milhões. Ele não pode começar por 1, não pode começar por 3, pode começar por 6 e também pode começar por 8. É isso? Para ser maior que 6 milhões, o número de 7 algarismos, para ser maior que 6 milhões, né, nesse caso, ele deve começar por 6 ou por 8. Por isso eu vou resolver esse problema dividindo em 2 casos. Fixando inicialmente o 6 na primeira posição, aqui, olha. E depois fixando o 8 na primeira posição. O 8 aqui na primeira posição. Muito bem. Bom, então, olhando aqui para o primeiro caso, pessoal. Olha só, um desses 6 vai aparecer aqui na primeira posição. Então, vamos supor que seja esse 6 aqui, ó. Esse 6 apareceu na primeira posição. Bom, eu devo distribuir esses 6 números aqui nesses 6 espaços, não é verdade? Só que eu tenho 2 6 e 2 8. De quantas formas eu posso fazer isso? P de 6, 2, 2. Entendeu? Raciocínio? Estou considerando o primeiro caso, o caso em que o número começa com 6. Começando com 6, eu tenho aqui 6 números, dos quais 2 são iguais a 6 e 2 são iguais a 8. Quantas são as permutações desses números? P de 6, 2 e 2. Tudo bem? Bom, já vamos fazer essa continha? P de 6, 2, 2, de acordo com o que nós discutimos, é 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Bom, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Vezes 2 fatorial, se você quiser deixar assim, ó, sobre o 2 fatorial, que é 2 mesmo, esse 2 fatorial você vai cortar com esse, né? Esse com esse. Bom, o que mais dá pra gente fazer? Esse 4 com esse 2, sobra 2. Vamos fazer o seguinte, olha, 5 vezes 2 dá 10,
6 vezes 3, 18. 18 vezes 10, 180. Então, considerando esses sete algarismos, né, eu consigo formar 180 números maiores que 6 milhões e que começam por 6. Agora vamos no segundo caso, pessoal, começando por 8, porque o número também pode começar por 8, né? Então vamos supor que tenha sido esse último 8 aqui, olha só, que apareceu aqui na primeira posição. Sobraram 2, 4, 6 números, só que dentre esses 6 números existem 3 6. Então, aqui a gente vai ter o quê? P de 6, 3. Tudo bem? Bom, o que é o P de 6, 3? É 6 fatorial sobre 3 fatorial. Muito bem. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Esse 3 fatorial com esse você simplifica, sobra 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Bom, a resposta ao nosso problema é a soma dessas duas quantidades. Por que mesmo que eu devo somar, pessoal? Por que eu devo somar? Pelo seguinte, porque um número pode começar por 6 ou por 8, não é verdade? É por isso que eu devo somar. E aí, 180 mais 120, isso vai dar 300. Acabou. Próximo exemplo. Quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 2 e 3? Então, tá, determinar a quantidade de números de 5 algarismos que eu posso formar usando apenas esses 6 algarismos. Então tá, pessoal, vê se você concorda comigo. Uma maneira de você formar números de 5 algarismos considerando esses 6 algarismos é a seguinte: você, considerando os 4 uns, considere os 4 uns, e o 2, por exemplo. É uma primeira maneira de você formar números de 5 algarismos, né? Considera os 4 uns e o 2. Você pode considerar também o quê? Os 4 uns e o 3. Né? Os 4 uns. 1, e o 3. E uma última maneira, eu tenho certeza que você já enxergou, é você considerar 3 uns, o 2 e o 3. Né? Qualquer que seja o número de 5 algarismos que você considerar usando esses 6 algarismos, ou ele tem 4 uns e um 2, ou 4 uns e o 3, e 3, 1, 2, 3. Não tem outra situação. Bom, vamos ver então a quantidade de números que eu posso formar, números de 5 algarismos, né? Considerando esses 5 algarismos, o que a gente vai ter aqui, ó? P de 5, 4. Por quê? Eu devo, a quantidade de números é exatamente a quantidade de permutações desses 5 algarismos em que 4 são iguais. Então, P de 5, 4. Tudo bem? O que é isso? É 5 fatorial sobre 4 fatorial. O 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Esse 4 fatorial com esse você vai simplificar, vai sobrar o 5. Então, com esses 5 algarismos, você consegue formar 5 números de 5 algarismos. E é até fácil da gente enxergar quais são esses números, né? O primeiro deles seria o número formado com os algarismos exatamente nessa ordem. Depois você pode pensar que o 2 aqui nessa posição, aqui, aqui e aqui. Né? Dá um total de 5 números. O mesmo ocorrendo com o segundo caso, né? No segundo caso aqui, a gente vai ter P de 5, 4, que também vai dar 5. Muito bem. Agora, no último caso, não é igual, tem que fazer a continha, né? Bom, aqui a gente vai ter o quê? P de 5, 3, né? P de 5, 3. Porque os números aqui são formados por esses 5 algarismos, dos quais 3 são iguais. Então, P de 5, 3. É formado pela permutação desses 5 algarismos, nos quais 3 são iguais. Bom, o que é P de 5, 3? É 5 fatorial sobre 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Esse simplifica com esse, vai dar o quê? 5 vezes 4, 20. E a resposta ao nosso problema
é a soma desses valores. É o 5 mais o 5 mais 20, que vai dar 30. Acabou. Próximo exemplo, Alfredo, Armando, Ricardo, Renato e Ernesto querem formar uma sigla com 5 símbolos, onde cada símbolo é a primeira letra de cada nome. O número total de siglas possíveis é... pessoal, acho que isso aqui não tem maiores dificuldades, né? O número de siglas possíveis é exatamente o número de permutações dessas 5 letras, não é verdade? Bom, e o número de permutações dessas 5 letras é P de 5, 2 porque eu tenho 2 As, e mais um 2 porque eu tenho 2 Rs. O que é isso? É 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Vamos lá. 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1 que não precisa colocar, sobre 2 fatorial é 2, e novamente 2 fatorial 2. 2 vezes 2, 4, simplifica com esse 4. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Próximo exemplo, uma partícula, estando no ponto x, y, z, pode mover-se para o ponto x mais 1, y, z, ou para o ponto x, y mais 1, z, ou para o ponto x, y, z mais 1. Quantos são os caminhos que a partícula pode tomar para, partindo do ponto 0, 0, 0, chegar ao ponto 3, 4 e 5? Então tá, pessoal, em linhas gerais, o problema está dizendo para a gente o seguinte, que uma partícula ela pode mover-se na direção positiva do eixo x de uma em uma unidade, ou na direção do eixo y de uma em uma unidade, na direção positiva do eixo y de uma em uma unidade, ou na direção positiva do eixo z de uma em uma unidade. Bom, partindo do ponto 0, 0, 0, quantos são os caminhos, quantos trajetos possíveis existem para que essa partícula saia, né, desse ponto 0, 0, 0 e chegue aqui nesse ponto 3, 4, 5. Tudo bem? Bom, vamos entender o problema? Vê se você concorda comigo. Como ela vai sair do ponto de abscissa x, né, de coordenada x0, e vai para o ponto de coordenada x3, significa que ela deve andar 3 vezes na direção positiva do eixo x. Então, ela deve caminhar 3 vezes na direção positiva do eixo x. Analogamente, ela deve caminhar 4 vezes na direção positiva do eixo y. 4 vezes na direção positiva do eixo y. E também ela deve caminhar 5 vezes, né, na direção positiva do eixo z. Direção positiva do eixo z, isso. Bom, só que ela não precisa necessariamente caminhar nessa ordem, ou seja, ela não precisa necessariamente caminhar inicialmente 3 vezes sobre o eixo x, depois 4 vezes sobre o eixo y, depois 5 vezes sobre o eixo z. Ela pode caminhar assim, por exemplo, olha só, x, y, z, x, y, z, x, y, z, ixi, agora, hein, tá faltando um y e 2 z's, né? Acho que é isso, né? 3x, 4y e 5z. Isso, ela pode caminhar assim, não é verdade? Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, cada permutação dessas... Quantas letras tem aqui? Dessas 12 letras, né? 3, 7, 12 letras. Cada permutação dessas 12 letras equivale a um caminho que essa partícula pode fazer, não é verdade? Portanto, o número de permutações dessas 12 letras é exatamente o número de caminhos que essa partícula pode fazer para partir desse ponto e chegar aqui nesse ponto. Isso a gente sabe calcular, né? O número de permutações dessas 12 letras vai ser P de 12, 3x, né, porque tem 3x, 4y e 5z. Pronto. O que é isso? É 12 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Vamos às contas. 12 fatorial é 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre... O 3 fatorial é 3 vezes 2, o 4 fatorial é 4 vezes 3
vezes 2 e ainda vezes 5 fatorial. Bom, esse 5 fatorial com esse, ó, simplificou, não é verdade? Bom, o que mais dá para a gente fazer? Olha só, 3 vezes 4, 12, tá vendo? 3 vezes 4, 12, simplifiquei com esse 12. O que mais dá para a gente fazer? Dá para a gente simplificar, por exemplo, bom, agora vamos simplificando 1 a 1 mesmo, né? Não vai ter jeito, né? Vamos simplificar, assim, ó, esse 3 vezes 2, 6, com esse 6. E esse 8 com esse 2 aqui, por exemplo, sobra 4 aqui em cima. Então, isso vai ser 11 vezes 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7. Quanto é que vai dar isso, hein? 27.720. 27.720. Acabou.